Estamos no ar com o programa Acredita, essa é a Rádio Caxias 93,5 FM, parou a chuva e aqui do 21º andar do edifício Estrela a gente já consegue enxergar um pouquinho do céu aqui, as nuvens estão se dispersando, graças a Deus parou a chuva. E nós estamos com um programa diferente hoje, não colocando as músicas tradicionais, não colocando aí os boletins dos nossos colaboradores, porque a gente está discutindo um assunto importante, né? Primeiro trazendo informações a respeito da situação aqui de Caxias do Sul, tentando, nesse horário, tirar a dúvida dos ouvintes que nos mandam aqui mensagens ou pelo meu WhatsApp pessoal 992 30 50 40 ou pelo WhatsApp 3289 3093, que é o WhatsApp da Rádio Caxias. Então o pessoal me manda informação, se eu não sei, eu estou mandando para um grupo de defesa civil aí onde tem bombeiros, onde tem grupo da defesa civil, tem vereadores, tem secretarias, enfim, tem as pessoas que podem responder a própria FAS, enfim, o pessoal responde e a gente também vai checando essas informações. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Zé Bianchi, dá para chamar assim, né? Zé Bianchi é uma figura fantástica, ele chegou cedo, ele foi orientado a chegar muito cedo, chegou às 8 da manhã aqui, antes das 8 do programa já estava aí, né? Porque eu combinei com ele, mas não preciso dizer porque que eu combinei com ele, né, Bianchi? Eu aproveitei para tomar um café aqui. Exatamente, porque ele sabia que tinha café amargor, que é lá de São Valentim, ambos são de São Valentim da Segunda Légua. Ambos são da região, então eles conhecem muito bem aquela região, e o Bianchi fez um trabalho fantástico aqui, a gente já fez uma pré-entrevista com ele, lavradores de enxada, um trabalho de 4 anos, já estamos com o livro em mãos aqui. Bianchi, obrigado pela presença aqui e parabéns por esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ter uma repercussão muito grande e, mais do que isso, vai deixar um legado importante, porque é um livro também de história e de pesquisa. Bom dia Alberto, bom dia Margot, bom dia Leoni. É uma satisfação estar aqui agradecer o convite e estar com os ouvintes da Rádio Caxias, né? E poder divulgar a minha obra, assim. Embora a pauta atualmente, né, nos dias de hoje, ela tem sido muito triste, né, para toda a imprensa, que a gente trata da questão da enchente, né, no nosso estado. Mas a vida segue e vamos tratar também, né, abrindo espaço então para a gente conversar sobre o livro Lavradores da Enxada. E provavelmente lá em São Valentim da Segunda Légua também tem os bichinhos, os pets, enfim, aquilo que a gente está falando. E tu não te importa de tomar também o café que está sendo servido aqui numa xicrinha que tenha gatos, né? Não, de forma alguma. O Leonir estava reclamando das patinhas aí dos gatos da xicrinha que ele está tomando café. Mas como nós somos gateiros, eu e a Margot, então não tem outra alternativa, né, Bianchi? Também tenho, a minha filha tem 2 gatos olha em casa, ali, então olha eu estou familiarizado com essas carinhas aí. Eu sei que as filhas do Leonir também tem gatos, gostam de gatos. Agora, Bianchi, conta um pouquinho da história desse livro. Porque quando a gente conversou para te convidar aqui, eu fiquei impressionado com o trabalho que foi feito, o teu trabalho, de outras pessoas também, porque um trabalho desse não se faz sozinho, né? Mas um trabalho de pesquisa, e aí se encaixa também naquilo que o Leonir estava falando na primeira hora do programa, né? Porque tu andaste aí por toda a região, tu conhece essas encostas, esses morros, conversaste aí com produtores rurais, os colonos, enfim. Tu tem uma experiência muito grande e tu pode colaborar com o que tu viu, né? Sim, na elaboração deste trabalho tem muitas mãos, né? Toda a região da Serra, desde São Marcos, o município de São Marcos, até Santo Antônio do Palma, para lá de Casca, né? A gente tem conhecido e conversado com pessoas de todas essas regiões aí, especialmente de pessoas, de famílias que residem em áreas íngremes, né? Em áreas não mais hoje cultiváveis, né? Então, conheci muita gente e pessoas que se propuseram e concordaram em colaborar, né? Em colaborar, contar a sua história, contar as motivações das mudanças que houveram desde o início da imigração até os dias atuais. De uma forma de uma linguagem bem cotidiana, que eu conto essa história, que na verdade eles contam a história, né? Eu transcrevo relatos
de diversas pessoas. É isso que eu faço no livro e tenho minha conclusão sobre isso, evidentemente, né? Eu estou folheando o livro aqui e já pego aqui, me assustei, né? Porque diz aqui do século XV, a Europa chegou à América, que era o mundo, e tem a foto do Caleb. Pensei, o Caleb era do século, né? O Caleb de Velar, que trabalha na Câmara de Vereadores, né? Um abraço para o Caleb, que é uma figura fantástica. E nessas conversas aqui, o que o pessoal te diz, claro que não vai dar para contar tudo do livro, né? Porque foram 4 anos de trabalho, mas o que mais te chamou a atenção nessas conversas? Bem, assim, um pouco para explicar sobre esses 4 anos de trabalho, né? Na verdade, eu jamais pensei em escrever este livro, né? Não era um propósito da minha vida escrever, não é ser escritor, porque a minha formação é mais na área de ciências exatas, né? Economia, contador, contabilidade, né? Enfim, mas diante da minha aposentadoria, né? Eu fiz uma viagem para a Itália, conhecendo a região de origem da família, no norte da Itália, a região de Feltre, Belluno, São Gregório, nelle Alpi, particularmente, né? E aquela viagem me motivou a escrever, porque eu comecei a traçar um paralelo entre a região da Itália e as condições aqui dos agricultores, dos colonos das regiões das pessoas que vivem nessas áreas íngremes, né? E o que ocorreu na Itália também está ocorrendo e já ocorreu aqui também, né? Conversando com o pároco local de San Gregório, ele dizia o seguinte: na volta qua se vardea su e se vedea sol sassi, adesso é tudo bosque, né? A gente olhava para os morros e a gente só via pedras, né? Hoje é tudo bosque, tudo mato. Na verdade, o que ele dizia com isso? Era tudo cultivado. Com base na enxada e o arado, os morros ficavam pelados, literalmente, né? Pelo trabalho, pela função do trabalho e agricultura com a enxada, né? Mas aqui também ocorreu isso. Essas regiões íngremes também hoje estão abandonadas, como foram abandonadas na Itália, aqui também. Tanto é que na nossa região, embora, veja bem, né? Embora a gente está uma região, um polo produtivo de hortifrutis do estado e a gente abastece o país, né? Mas isso é específico de uma região plana que aceita a mecanização e acima da mecanização e principalmente a questão hidráulica, né? A questão de poder irrigar a lavoura. Coisa que não é possível na grande maioria desses imigrantes que ficaram em encostas, né? Esses lugares de encosta que não é possível a mecanização, as lavouras foram abandonadas. Tanto é que não se produz mais feijão, não se produz mais arroz, não se produz mais trigo, não se produz mais batatas nessas regiões íngremes, né? E veja bem, nós somos fruto de um projeto agrícola, de assentamento agrícola, né? A partir da segunda geração, começaram a assumir da mesa os principais produtos básicos, grãos da nossa mesa já são trazidos de fora, né? Então é isso que eu coloco, né? É isso que os agricultores colocaram para mim, né? Essa história dessa mudança, dessa transformação, porque não conseguiram simplesmente porque a lavoura em larga escala em outras áreas, né, barateou, quer dizer, não compete mais. Não é mais competitivo plantar na região com base em enxada e arado. E a nossa região, no início da imigração, especialmente ainda na imigração alemã, né, o feijão, a banha, nós éramos os maiores fornecedores de feijão e banha no país. Até exportado feijão era fruto de pequenos agricultores, né? Houve uma mudança onde a agricultura passou a ser praticada em larga escala e essas pequenas estruturas familiares não conseguem mais produzir grãos nestas áreas, não são mecanizáveis e com base no arado e enxada ficaram inviáveis. Leonir, tem alguma pergunta e alguma colocação para fazer a respeito disso, tudo que o Bianchi falou? Essa primeira parte, veja só que já começou com informações importantes, né? Não, é uma reflexão importante, assim, porque eu estava folheando o livro enquanto tu falava, Bianchi, assim, então
tem uma situação... Primeiro, te parabenizar, assim, porque é um trabalho, não é um... eu dei uma folhada nele, né? Vi os comentários. Então, é um retrato histórico, né? Ele é um livro mais de história do que... Não é um conto, né? Uhum. Ele faz um resgate histórico e, inclusive, geográfico-social, né? Tu traz toda a problemática, né? Sim. E inclusive que de base a questão toda e tu está fazendo, e a pergunta que eu vou tentar conduzir aqui que a gente vive esse paradoxo, né? De fato, nós temos um problema que a gente, né, do abandono das propriedades. Por quê? Esforço muito grande dos agricultores de produzir, né? E aí e às vezes a falta de acesso às tecnologias disponíveis, né? Porque hoje, se tu tem uma propriedade com mecanizado, minimamente mecanizado, tu consegue produzir. Só que em cima de uma encosta, Aí. tu não tem o que fazer. O risco que é isso, e é impossível. Especialmente, pega uma encosta cheia de pedra, tu não tem o que fazer. Não. Né? Tu tem que exatamente fazer o que ele diz, né? Outra forma de cultivo, talvez plantio, talvez reflorestamento, talvez outra forma. Então, talvez a vocação para isso, nessa região, especialmente, vou pegar assim, a região São Valentim, nessa nossa região ali do caminho como é que é? Da Estrada do Imigrante. Porque nós estamos falando disso, né? A Estrada da Uva. Estrada da Uva. Caminho da Que é uma região maravilhosa. Nós temos um potencial turístico importante nessa região ali. Porque é o quê? Né? Ou produção alternativa, produção orgânica que possa ser valorizada com pequenas mini-fundos. E o Bianchi me falou na nossa pré-entrevista, né, que a gente conversou um tempão no WhatsApp antes de ele vir para cá, durante a semana, justamente sobre a questão da mecanização e também de quantos colonos morreram em acidentes assim, de trator, por exemplo. Eu até assisti isso num vídeo na Itália. Tem um vídeo italiano que roda. Eles chamam essa... Nós temos em muitas regiões... algumas regiões que permanecem, por exemplo, com frutas e uvas nessas encostas, né? Mas o preço é muito alto, Leonir, para esse povo aí. Todos os anos, nós temos meia dúzia de agricultores, literalmente, desculpe o termo, esmagados pelos tratores, que são vítimas desse processo, quer dizer, a encosta não é um terreno adequado para trabalhar com maquinário. Sei né? bem. Eu perdi meu irmão mais velho, Leonel, esmagado por um trator. Pois é. Só para te dizer, lá em Leão da Serra, exatamente por causa disso. Por causa de um acidente, né? Exatamente. Então a gente, naquele vídeo italiano, eles retratam bem assim a questão eles chamam de agricultura heróica. Então nós temos localidades com uma agricultura heróica, ainda mantendo especialmente... mais íngreme que conheço é na questão em Bento Gonçalves, naquela região de Faria Lemos, que sobe aquela montanha. Vale Aurora. O Vale Aurora, muito atingido pela enchente agora. Então é uma região bastante difícil o trabalho e perigosa, é muito perigosa. Eles chamam agricultura heróica ou de paixão, que ainda é o que... Porque gosta, porque tem um vínculo com a terra, né? E acabam ainda mantendo... nestas áreas, né, essas áreas de alguma forma produtiva, né, a um custo muito elevado. Bom, nós estamos aqui com o Zé Bianchi, com o Leonir Tauff. Leonir, vai ficar um pouquinho, tu vai disparar porque tu tem coisa para fazer. Mas eu tenho coisa para fazer, mas eu vou ficar prestigiando. Então vamos lá, fica à vontade. Até porque, na verdade, depois eu vou provocar o nosso escritor de tentar viver algumas experiências assim. Inclusive, eu estou me atrevendo a passear lá nessa região aí. Não, e outra, tem a questão do Rio Caí, né? Do Rio Caí, mas quando ele entrar na parte da culinária, eu tô aqui exatamente, porque ele vai entrar na parte da culinária aqui, eu tô achando. Entendeu? Talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga algo. Eu sei que esse escritor,
esse servidor público, economista e tal, escritor, também é bom de comida, Alberto. Ainda é cedo para a gente falar da parte culinária. Não, vamos planejar. Vamos fazer só um planejamento. Vamos planejar no intervalo. Bom, 28 minutos e meio para as 10. Vamos fazer o seguinte, Matheus. Tem um comercial das 9h20 e tem das 9h40. Vamos juntar os dois para depois a gente seguir o programa até as 10 da manhã. Você está acompanhando o programa Acredita. Essa é a Rádio Caxias 93,5 FM e a gente coloca os telefones à disposição, 3289-3093. Também o meu pessoal aqui, o 992-3050-40. Se as pessoas tiverem alguma informação, quiserem alguma informação a respeito de tudo que está acontecendo aqui em Caxias do Sul e no estado, né? Essa também é uma rádio regional e também na região aqui nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Você está ouvindo o programa Acredita, com a apresentação de Acredita, essa é a Rádio Caxias 93,5 FM. Quero mandar um abraço pro seu Danilo Garbim, 76 anos, taxista, ali na região do Pio Décimo. Ele está preocupado ali com aquela região do bairro São José, Riolon. Ele estava ouvindo o programa, é um ouvinte do programa, então quero mandar um abraço para ele. Tem uma legião de primos taxistas aí em vários pontos da cidade. O ponto que trabalha ali, o seu Danilo, é ali na região do Pio Décimo. Está batendo um papo ali com o Matheus Goli sobre questões ambientais. Está aqui o Zé Bianchi, autor do livro Lavradores... Lavradores de Enxada. Lavradores de Enxada. Quando é que vai ser o lançamento do livro? Porque foi adiado também o lançamento do livro, né, Zé Bianchi? Pois é, Alberto, o lançamento já era para ter ocorrido, né? Estava agendado para dia 3, sexta-feira, mas em função desse desastre na nossa região aqui, a gente transferiu a data para o dia 24. É uma sexta-feira, novamente uma sexta-feira, né? Dia 24 de maio, às 19 horas, aí no Centro de Cultura Ordovás. Bom, para quem não pegou ou ligou o rádio agora, só um breve relato desse trabalho de pesquisa, de onde até onde, de que região até que região desse trabalho. Bom, eu estou chamando assim, é um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho histórico, né? É o livro Lavradores de Enxada, que durou 4 anos, um pouco mais, né, Bianchi? Nesses 4 anos... É bom considerar também que nesse período tivemos a pandemia, né, o que travou o trabalho no meio do caminho, né, e depois também os entraves burocráticos é um projeto de LIC, Lei de Incentivo à Cultura, aprovado pelo município, né, então também tem um trâmite burocrático até a aprovação que demandou algum tempo nisso, né, mas foram 4 anos, do início dos trabalhos até a conclusão, o livro na mão, foram 4 anos, Alberto. Bom, eu ouvi vocês falando aqui dos indígenas, né, no intervalo. O Leonir provocou aqui a questão, o Leonir está encantado com o livro, está folheando o livro aí, e aí ele buscou, a gente vai pincelando alguns assuntos aqui. A questão dos indígenas nesse trabalho... A questão eu me senti na obrigação, né, de iniciar o livro pela questão indígena, porque os imigrantes ocuparam o espaço indígena aqui, né? E os indígenas, literalmente, né, foram mortos no decorrer dos anos, né, desde o início do descobrimento da América até o momento da ocupação dos lotes, eles foram mortos ou expulsos da região, né, aldeados depois aí mais na região norte do estado, mas enfim, aqui era uma área habitada por indígenas, Caigangue e Xoclen. Também relato alguns conflitos com os indígenas, especialmente com a imigração alemã no início, antes da vinda dos imigrantes italianos, né, por volta de 1820, a partir de 1824. Eu retrato dois casos emblemáticos aí com os indígenas, que foram o rapto da família Versteg, né, e outra morte e outro conflito que resultou em 11 mortos no município de Feliz, hoje era Rosental, né, onde uma família inteira foi morta pelos índios, né, mas eu coloco isso numa versão assim, não, os indígenas foram as maiores vítimas desse processo, né, embora houveram alguns conflitos e houve algumas
algumas dificuldades de ocupação dos últimos lotes próximos à mata, especialmente por conflitos com indígenas, né, durante o período de colonização da etnia alemã, né? Então, esses dois fatos eu retrato. Por volta de que época? Isso? 1830, 1860, o caso Versteeg. O caso Versteeg é Não, o caso Versteeg... Versteeg foi uma família raptada. A família residia às margens do arroio Fogomeco, hoje interior de Carlos Barbosa, né? E a família raptada, a mulher e 2 filhos, né? E o filho conviveu, um dos filhos, um filho que conseguiu fugir, ele viveu 10 anos, quase 10 anos com os indígenas. E aí ele retorna, né? Ele foi raptado e viveu 10 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos. E ele retorna, ele conseguiu a saída da mata, se deu próximo à Criúva, né? Ele conseguiu sair na mata próximo à Criúva, ele foi acolhido por uma família camponeses, né? E na vinda de um comerciante alemão comprando gado naquela região, aí que ele levou o familiar né, que conviveu, o Versteeg. A pessoa que foi raptada, né? Que foi raptada, até São Leopoldo, e o pai dele trabalhava no porto de São Leopoldo como marinheiro do porto. Meu Deus, que história. É uma história impressionante. Eu estou curiosíssimo para ler o livro, mas eu quero fazer uma pergunta, que é curiosidade, assim, que tem alguns detalhes, a foto maravilhosa aqui, né? Lavradores de enxada, isso é uma referência àquele arado, que é um arado puxado a boi? Da onde... O termo, eu pensei no título. O título eu pensei porque ele é apropriado. Porque a economia dessas pessoas era baseada na enxada. Era a enxada que conduzia, era o motor, né? Toda a produção agrícola era a base da enxada, com a enxada. Então, esse é o propósito, é fazer esse vínculo direto com a atividade econômica enxada, né? Quanta experiência do Rio Caí? A experiência ali que virou, inclusive, essa experiência de vocês, que tu vai contar agora, de vocês, porque teve mais gente que fez a experiência, né? Depois, né? Virou até um modelo turístico ali para a região depois, né? O interessante, como eu queria falar sobre a navegação da época, né? Eu não me sentia confortável falar sobre o Rio Caí sem conhecer o Rio Caí. Aí eu loquei um barco em Porto Alegre, e a gente navegou de Porto Alegre até Montenegro, depois um pouco acima de Montenegro, no sentido a São Sebastião do Caí também, né? Conhecendo o Rio Caí. E eu pude entender, porque aqui a gente olha para o Rio Caí, né? Aqui no próximo ao Arroio do Ouro, na nossa região mais próxima, assim, fica imaginando, poxa, como é possível navegar, né, no Rio Caí. Ali, que era bem correnteza. Muita correnteza, né, cachoeiras, assim, né? E aí eu fui entender o Rio Caí. E o Rio Caí, nossa, ele é magnífico. Ele inicia na foz, com o Guaíba, eu acho que ela tem 1 quilômetro de largura, né? E ele começa, depois ele vira um canal, ele é de águas mansas, né? A correnteza da água, a gente não tem aquela correnteza que a gente vê normalmente nos nossos rios, então ele permite uma navegação tranquila, né? Nesse sentido. E a imagem, aquilo que se tem do Rio Caí, nas barrancas do rio, no horizonte que se visualiza também a partir do barco, é fantástico. Eu até cito isso, eu acho que o imigrante, quando chegou e ele estava se aproximando das terras, ele deve ter imaginado assim, poxa, essa tal Cucainha eu acho que existe mesmo, porque é lindo, né? É uma viagem muito bonita. E a nossa passagem pelo rio, e eu quero contar um fato interessante também a respeito do local de desembarque dos imigrantes. Eu pude compreender o rio também. O Rio Caí, ele é navegável de forma ininterrupta até o Porto Maratá. Isso
digamos em qualquer época do ano, com estiagem ou não, até o Porto Maratá ele era navegável de forma permanente. Desculpa a ignorância, onde é que é Maratá? Exatamente, eu ia fazer a mesma Maratá. pergunta. Pois Onde é que fica o Porto Maratá? Ele foi esquecido e ele foi um importante porto de desembarque de imigrantes. E até, assim, Mas aonde, assim, ele fica entre Montenegro e São Sebastião do Caí, né? Um pouco abaixo de Parecis Novo, pertence ao município de Parecis Novo, mas um pouquinho abaixo aí. É a foz do Arroio Maratá, é um arroio que entra no rio Caí, né? E ali naquela foz, até aquele ponto, o rio se torna, ele é navegável ainda hoje. Tenho fotos, inclusive numa oportunidade que eu estive lá, tinha um naviozinho lá, um naviozinho, que eu digo um barco grande, né? A gente, né, se impressiona, quem é da serra se impressiona, né? Usado para pescaria ou pequenos passeios, né? Enfim, até esse ponto era navegável de forma permanente. Pois então, para tornar o rio Caí navegável até o Porto Guimarães, em São Sebastião do Caí, foi construída uma eclusa, a eclusa Rio Branco, que elevava as águas, tipo o canal de Suez, que elevava as águas em torno de 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m, e elevava as águas do Rio Caí, tornava ele navegável de forma permanente até o Porto Guimarães e São Sebastião do Caí. Poxa, mas aí... Então chegaram em Maratá, ali em Parecis Novo, naquela região, e fizeram isso para tornar o rio... A partir do Maratá, eles seguiam a pé. Sim. Os imigrantes seguiram a pé a partir do Maratá. E não a partir do Porto Guimarães. Tá. Uma boa parte deles. Quem chegou nas águas baixas. A eclusa Rio Branco foi a principal obra do estado do Rio Grande do Sul na época. Então, veja a dimensão. E no Porto Maratá, tem toda uma estrutura, tem edificações antigas. A rua em frente ao porto, ela tem algo assim em torno de 400 metros, 300, 400 metros, calçada, dada a importância para a navegação da época do Porto Maratá. O Porto Maratá era um porto de transbordo, quando não era os barcos a vapor, não chegavam até Porto Guimarães, as mercadorias eram transportadas até o Porto Maratá em pequenas lanchas, né? E o transbordo para o barco a vapor no Porto Maratá, era um porto de transbordo. Mas os imigrantes que chegaram nessa época, a não ser, veja bem, ou de 1875 até 1900 não houve nenhuma estiagem, não houve águas baixas no Rio Caí. Claro que houve. E quem hoje é o proprietário da área onde tem o porto, né? Eu entrevistei essa pessoa, ele tem toda essa história, todo esse vínculo da família dele com a navegação e contando essa história, né? Mercadorias e pessoas que tinham por destino São Sebastião do Caí, nas águas baixas desciam no Porto Maratá. E esse fato ele não aparece na nossa história. Veja bem. Ou eu sou muito ignorante, porque eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido falar disso também, né? Pois é. Então, assim, mas é claro, né? Tudo era São Sebastião do Caí, geograficamente. Né? Mas não no Porto Guimarães. Esta é a questão que eu colocar. E está aqui bem claro o funcionamento desta eclusa, né? A gente pode observar. A pergunta é a seguinte, é outra pergunta, né? Maratá ficava onde? E agora, eclusa. Mas aí, a eclusa, veja bem a eclusa aqui, ó. Tá aqui a eclusa, ó. Quem está assistindo pelo YouTube, aqui o Bianchi está mostrando a eclusa. Página 89 do livro, temos a imagem da eclusa operando no Rio Caí. E ela operou até o ano de 1971. Deixa eu dar uma explicação, eu acho que o Roberto quer fazer. Uma eclusa, eu pude ver o financiamento das eclusas na Europa, na Alemanha especialmente, pega o rio Rhein, ele é todo, ele tem mais ou menos umas 10 eclusas. O que é? Com barcos enormes. Porque exatamente o que é a eclusa? A eclusa é você tranca o rio, né? Você faz você enche de água com o barco dentro. Né? E a água vai subindo e ela transporta o barco, né, pela força da água para um nível superior. Isso é eclusa.
na verdade. Né? É uma explicação para as pessoas poderem Entender o que é o rádio. é. A eclusa é isso. Então, tu represa. Isso existe, por exemplo, a maior eclusa do mundo é no Canal de Panamá, né, que é uma diferença entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e tem eclusas no caminho que erguem os navios cargueiros enormes. Mas aqui nós estamos falando de pequenas obras importantes, que são essas eclusas, que é para poder você transpor o barco para um nível superior, porque ele não sobe correnteza, né? É uma forma de transpor a correnteza. E também não tinha empecilhos. Então, era a prova que não tinha empecilhos, né? Onde queriam chegar, quer dizer, faziam... Podiam ir represando as águas e tornando navegável, por um ponto mais distante, né? Tem um ouvinte aqui que está perguntando se o Porto Marajá se fica no município. Não, o Maratá não é um município. Maratá é um município, também, também, mas tem o Arroio Maratá, ele é onde desemboca no rio, o Arroio Maratá desemboca no rio Caí, e neste ponto é que fica a 200 metros da foz do Maratá, é que tem a eclusa. Visitei a eclusa Rio Branco, conversei com o filho do último operador da eclusa, eles ainda permanecem morando naquela casa, que na verdade é do Estado, né? É uma concessão, né? E que continua. O pai, o avô e o bisavô. E ele hoje é professor, né? O bisneto de quem iniciou os trabalhos na eclusa, ele é professor e diz que poderia ter seguido ainda como operador da eclusa caso não tivesse cessado as atividades da eclusa no ano de 1971. Bom, o livro é todo importante destacar, mas o que é mais... outra situação que é importante destacar aqui, porque eu estou impressionado com algumas histórias aqui que eu, sinceramente, não sabia. Essa questão indígena, vai ficar 10 anos com os indígenas... Cara, isso aí é filme, isso é coisa para filme, né? Mas assim, outra situação que te chamou a atenção nesse trabalho todo de pesquisa, de viagens e de conversas, enfim, Bianchi. Bem, são várias histórias e cada um tem a sua história, né? Tem a sua história. Uma coisa assim bem importante da época é um pouco entender também o porquê as famílias eram tão numerosas, né? Tão numerosas. Não tinha televisão. Mas assim, meu pai dizia sempre, nós éramos em 7, né? Mas aí vem a influência da religiosa, né? As famílias tinham que ter os filhos que Deus mandava, né? Então não era permitido qualquer contraceptivo, né? E acabavam tendo que aceitar os filhos que Deus mandava. Então são relatos nesse sentido que eu trago também. E outra questão que eu faço questão de tratar é a questão do talian, da língua, tá? Da importância do talian na viagem para a Itália. Eu não sei falar outra língua a não ser o talian, né? Além do português, o talian. E a comunicação foi bem tranquila na Itália com o talian, especialmente nessas regiões que eu fui, do Vêneto, né? Inclusive em Florença, né? Numa conversação com um grupo de idosos numa sorveteria, foi muito interessante, assim. O italiano, eles têm curiosidade também com a gente, não pensa que só nós para com eles, né? Sim. Então, assim, eles queriam informações, né? E um senhor e um do grupo deles, estavam em 4, ele disse o seguinte, que ele me compreendia muito bem porque a mulher dele, la mia moglie, é del Veneto. Sim. Então, o italiano nosso, ele tem muita familiaridade com o Vêneto, né? Embora é uma mistura de diversos dialetos e com o português, mas ele mantém assim uma supremacia vêneta, me parece, pelo menos o que eu compreendo. Isso em que local a sorveteria? Em Florença. Em Florença. Florença é a língua oficial da Itália. É um momento histórico, né? O Zé Bianchi em Florença, numa sorveteria, conversando com o povo de lá.
Faz aí a conversa. Como é que foi a conversa? Em italiano. Depois a gente traduz para quem não sabe. Puxa. Eu sou um. Eu já estou vendo o Ladir Chama o Ladir aqui para traduzir. Vem aqui, Ladir. No mesmo microfone. Porque senão eu invado o programa dele, ele fica bravo. Exatamente. Ele vê depois. Ou misturamos tudo. Misturamos tudo. Vem cá, Ladir. Fica aqui no lado, em pé mesmo aqui. Fica no ladinho. Buongiorno, Ladir. Então Eu estava ansioso para estar aqui. É bom que me convidaram. Senta aí, Ladir. Extraordinário teu Então, programa. Leonir, Ladir. Extraordinário teu programa Bianchi. hoje, Alberto Meneguzzi. Obrigado. Extraordinário. Temas que empolgam e que tem a ver com a gente, tem a ver com a história, tem a ver com nossa maneira de ser. Então nós estamos à frente de 2 cidadãos caxienses aqui também. A conversa então do Zé Bianchi com o Zé Bianchi na sorveteria em Florença. Parla italiano. Con gelato. Fatto parlando bellissimo, buonissimo. Enfim, não vou lembrar exatamente o que a gente, cosa que parlevamo lá, né? Mas assim, marcou bastante o que ele disse, esse cidadão que é la sua donna, ela era del Veneto. Allora ele me como é que é? Capisce? Italiano capisce. Allora ele me capia perché la sua donna, la sua moglie, ele era del Veneto, né? Então, ele tinha uma familiaridade com a língua que eu estava falando pela mulher dele também. Porque o italiano oficial, né? Ele é da região de Florença, foi utilizado como oficial da Itália. Então, a proximidade com a língua, com o italiano, né? Ficou muito evidente naquela região, assim, essa diferenciação de regiões de língua, né? E se compreende, sim, embora termos que eu usava, né? Falei o termo, os moradores, falei os moradores, os habitantes, moradores, e um deles citou, não, mas morador, ele é coi que favori, né? não, lá. Pedreiro, né? Pedreiro, né? Pedreiro. E uma situação foi bem engraçada também, foi num restaurante em Veneza, né? A gente sempre buscava nos aplicativos, né? Os restaurantes com desconto, com os aplicativos que fornecem desconto, né? E a Juliana, minha parceira que está de viagem, que estava comigo, questionou, né? Questionou se o vinho estava incluído no tal desconto, né? Que oferecia até 50% de desconto, muitas vezes, né? No restaurante. E o garçom, ele olhou para nós e disse, soupes para skei. Só para economizar o dinheiro. Como bom gringo, ele viaja a Veneza para pedir desconto. Exatamente. Mas eu achei... dinheiro é solde, não é skei, mas ele usou o termo local. Mas eu achei fantástico exatamente isso. Esse italiano que estava lá na sorveteria, sorvendo um gelato, exatamente, como é que ele pôde ter essa influência da esposa que era do Veneto? É porque a mulher italiana quase não fala. Mas le comanda. Eu só queria dizer só um depoimento bem rapidinho aqui, que eu admiro vocês três, estão na lista dos meus melhores amigos e as pessoas sabem disso, e eu admiro demais vocês três pela história que tem. E o Bianchi está aqui. E este filho que nasce, que é o livro dele, que tem tanta coisa contando aí, e da nossa gente, né? Ele foi em loco buscar tudo isso, ele não é romanceado, ele foi sentir isso. E eu estive nesta expedição dele, lá de Porto Alegre, da Ilha da Pintada, né? Até Montenegro, com esse barco, estivemos juntos. Meu Deus! Estivemos juntos. Que riqueza! E eu tô arrepiado aqui, porque nós... O Girotondo estava cantando. Estava também, cantando né? junto, o Girotondo cantando. Mas tem imagem disso? Mas tudo, tem filme, tem mas nós precisamos marcar um momento. Nós precisamos marcar um momento. Nós passamos um dia, Leonir Taufer, extraordinário, e vivenciamos na pele toda uma história que nós ouvimos falar, né? Dessa viagem que depois da quarentena, que os imigrantes chegavam, aí eram direcionados às suas terras, enfim, e o Bianchi com toda uma história nos contando tudo isso, e a gente
como um imigrante chegando, olhava por todas aquelas pianuras e dizia, forse sarà qua che andiamo a estar no antri? No, qua becchi tedeschi, becchi alemani qua. Que é isso? Beravanti, avanti. Na verdade, as terras estavam destinadas os alemães já, que chegaram 50 anos antes. Sim. Então, os planos ali, as terras mais planas, de fato, já eram habitadas pelos alemães que chegaram 50 anos antes, mas os italianos Tocava aí pra frente. foram e não chegava nunca, né? Suco Lemusse, sui monte dele até chegar na serra, né? Enfim, em terras muito mais acidentadas. Então nós vivemos tudo isso e te agradeço, Bianchi, está tudo contado aí no livro também. Foi né? uma experiência fantástica. E Jaladi, tu mencionou aqui que as terras planas já estavam habitadas, né? Verdade, as terras planas já estavam habitadas. As mais do campo pelos portugueses, depois aqui no entorno de Porto Alegre, no sentido Novo Hamburgo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, e sentido a serra, pelos alemães. Mas eu também quero desfazer uma questão que a gente ouve muito, assim, né? Poxa, os alemães vieram antes e assumiram a área plana. É verdadeiro. Mas eles também assumiram as piores regiões, porque a transição entre a planície, digamos assim, chamada de planície, né, e a Serra Gaúcha, toda a transição, todos os morros, eles praticamente foram ocupados por alemães, por suíços, por holandeses, né, especialmente essas três, e alguns poloneses. E austríacos. Alguns de diversos etnias. Enfim, que a gente pega toda essa região aí de Nova Petrópolis, Morro Reuter, São Vendelino, Barão. São regiões assim, é a transição entre a planície e o morro. O altiplano, quem ocupou as terras foram basicamente os italianos. E na outra margem, isso lá do sul, e na outra margem, norte, que é a divisa com o Rio das Antas, foram ocupadas basicamente por poloneses e suecos. Então, o italiano não ficou com a pior área, não. Quem assumiu essas piores áreas foram especialmente os poloneses e os suecos, que habitaram o vale do Rio das Antas. E do Rio Caí também. Porque se tu vai ali em Santa Lúcia do Piauí, é muito fácil identificar isso, porque ali tem os alemães na beira do rio, tu pega na subida ali, e tem os italianos, há uma mistura. Há uma mistura, isso. O Caí, Santa Lúcia do Piauí, tem muito isso que tu retrata. Tem tanto que está no livro, eu espiei já. E no lado sul, as terras mais, eu diria, mais ingratas, mais íngremes e de difícil ocupação, foram as terras do Montravel, a chamada colonização do Montravel, que foram as terras do lado direito do Rio Caí, que é a região aí de São Vedelino, Carlos Barbosa, aquela parte elevada, né? Teve muita dificuldade, inclusive, de preenchimento dos lotes. Mas o que eu quero dizer é isso, nessas áreas mais íngremes, não foi o italiano que assumiu, não. Os poloneses e os suecos foram muito prejudicados nisso. E hoje essas regiões estão praticamente quase que desertas, né? Poucos habitados. Tanto é que, por exemplo, o foco, a localidade de Linha Baratagóis foi uma comunidade ocupada por suecos, né? Não tem mais nenhuma família. O projeto de vida deles era sair daquele vale. Aquele vale não oferecia mais do que a subsistência. Não tinha sonhos naquele vale, né? E todas as famílias buscaram no altiplano ou novas terras, quando abriram novos lotes no norte do estado, transferiram para esses novos lotes, mas muitos foram para o altiplano, para o alto aí de Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, ou até vindo para Caxias. Muitos vieram para Caxias, Farroupilha, entendeu? Vieram para a cidade. Bianchi, eu quero te agradecer, parabenizar. Quando é que vai ser o lançamento do livro agora? Foi adiado? Foi adiado. Para o dia 24 de maio, às 19 horas, no Centro de Cultura Ordovás.
nós tivemos aqui só um pedacinho da história do livro, já ficamos É impressionados. apaixonante. É apaixonante mesmo. Apaixonante. E o Bianchi, já estamos aí... Eu já estava anunciando que você acompanha o programa Nostra Gente. Já estamos do Nostra Gente. Ah, tudo certo, Só viu? para dizer Tem que tudo a ver. que o Bianchi quebrou outro paradigma, né? Porque a gente sempre diz que nós aqui, os descendentes, vamos para a Itália e os italianos não querem saber, eles pensam que a gente quer as terras deles, quer o dinheiro deles. O Bianchi não, o Bianchi foi para lá, os caras estavam de olho na herança dele. Foi ao contrário, o sorveteiro lá, ele disse, cara, é Bianchi. grande em Brasília, tchau. Brasília. Mas assim, Leonir, obrigado pela presença Obrigado, aqui. Alberto, obrigado, Bianchi. Baita programa. Ladir, obrigado Eu aqui. escutei tudo hoje, viu? Bom programa depois. Será? E Bianchi, parabéns pelo teu trabalho, viu? Isso nos honra muito para a literatura, para a história. Isso é um documento histórico, viu? Que nós precisávamos. E as histórias que ele contou, fiquei aqui impressionado. Já vou devorar esse livro hoje, né? Só tenho a agradecer teu espaço, Alberto, aqui no programa e aos ouvintes da Rádio Caxias. Muito obrigado. Vem aí, Nostra Gente, com o Ladir Brandalize. Obrigado, Leonir, o Zé Bianchi. Dia 24 tem o lançamento do livro Os Lavradores de Enxada. E com show do Girotondo. E com show do Girotondo. Vai ter show do... Polenta. E olha, exatamente. Nós falamos aqui na primeira hora sobre todas as questões climáticas, na segunda hora essa questão histórica, né? Mas que tem a ver também com as questões climáticas, dá para entender alguma coisa. Mas assim, quero encerrar o programa dizendo que a Rádio Caxias vai continuar acompanhando tudo que envolve as enchentes aqui em Caxias do Sul e no estado. E as pessoas, né, continuem, quem puder, não sai de casa, se sair e puder levar mantimentos, né, alimentos, produtos de higiene, tem muita gente precisando aqui em Caxias do Sul disso, e parabenizar, né, Leonir, Ladir, Bianchi, a todos aqueles que estão trabalhando, né, os bombeiros. Ontem foi o dia do bombeiro, inclusive, os bombeiros, a Defesa Civil, gente anônima, tem muita gente trabalhando para que as pessoas sejam acolhidas, né, as pessoas sejam principalmente acolhidas nesse momento aqui de muita dor para Caxias do Sul, para a região e também para o estado. Obrigado, gente. Bom domingo. Que Deus nos abençoe. Tchau.